A minha missão agora é apresentar o pregador da noite. Nós temos o privilégio de receber aqui nosso presidente, pastor Charles, o nosso pastor geral aqui do campo. E ele bondosamente aceitou o nosso convite, pastor. Por favor. O senhor está elegante, viu? Parabéns, Obrigado. parabéns. Bondade sua. Está elegante, está elegante. Mas poderia ficar melhor, viu? Poderia ficar melhor. Então tem um negócio aqui, ó. Me ajuda aqui, Aline. Tira aqui, por favor. Olha então, só. Hoje nós vamos fazer uma investidura, pastor. Investidura? É. Surpresa por favor. boa, hein? Surpresa boa. Por favor. Uau! Quero ter a honra Que é isso, rapaz? Filma isso. de investir o meu presidente com a nossa indumentária oficial. Puxa vida, deixa eu me preparar. Aqui. A Igreja do Boa é a Igreja do Boa. Que isso. Tá filmando isso daqui, ó. Só não faz figurinha, hein, gente? Por favor, olha aí. Fica a dica aí, né? Agora deu a ideia? Legal. Deu a ideia, né? Ficou legal. Rapaz, agora eu tô pronto aqui, hein? Agora eu me senti parte de foto. Tira uma foto ali, ó. Pastor, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, viu? Obrigado, mestre, muito bom, viu? Boa noite. Eu me senti recebendo a capa do Elias aqui, viu, gente? Que isso, agora eu vou pregar com porção dobrada do Espírito aqui, amém? Que alegria a gente poder estar de novo aqui na Igreja do Boa, poder encontrar tantas famílias queridas aqui, tantos rostos conhecidos. Eu costumo dizer que girar as 280 congregações que nós temos aqui na Paulista do Vale é um grande privilégio. Por quê? Porque toda vez que a gente vai para uma igreja aqui no nosso território, nós encontramos de fato uma família. Às vezes não somos família de sangue, né? A gente tem o costume de dizer, né? Mas é família de sangue. Mas todos, sem exceção, somos famílias no sangue. Somos famílias do sangue de Jesus Cristo, né? E à medida que a gente vai girando as nossas congregações, nós vamos conhecendo um pouquinho dessa família maravilhosa que tem a mesma esperança que nós guardamos no nosso coração, que é a esperança de vermos ainda nessa geração Jesus voltando nas nuvens dos céus, não é mesmo? Eu fico feliz de poder reencontrar aqui os rostos conhecidos. Tem muita gente aqui que a gente já teve a oportunidade de dividir ministério juntos. Na ocasião, já trabalhei no Ministério Jovem, Secretaria, Comunicação, Desbravadores, Aventureiros, e a gente vai fazendo muitas coisas juntos, campais, campuris, congresso, treinamento, e a gente vai se encontrando nesses grandes ajuntamentos da igreja, né? Essas aglutinações, a gente brinca que são as santa convocações que nós temos na nossa igreja, e é muito bom quando a gente pode se encontrar, mas melhor ainda é quando a gente pode ir na casa da igreja, quando a gente pode ir lá na igrejinha, lá na igreja, encontrar o povo lá, onde eles vivem o dia a dia da vida da igreja. E a gente fica muito feliz. Já tive a oportunidade de estar aqui na Igreja do Boa em outras ocasiões, pregando para vocês. A minha esposa também já esteve participando aqui com vocês. Nessas outras ocasiões nós pudemos vir em família. Hoje a família veio pela metade, porque a hora que a gente estava saindo, a pequenininha, a gente está com uma bebezinha lá de 1 ano e 2 meses, e ela começou a ter ali começou a apresentar um estado um pouco febril, e ela já estava tossindo muito, e aí a gente deixou ela em casa ali à base de um remedinho para ela poder descansar, mas a minha primogênita veio comigo, já encontrou um coleguinha aí, o Heitor da escola, e aí já correram lá para a salinha de apoio e estão por aí. É uma benção a gente poder sentir que a gente está em família. Obrigado, pastor Leandro. Cadê o pastor? Está por aí? Deu uma saidinha ali, está no making off ali, foi encarar um carapanã ali, né? Pastor Leandro, Lu, bom revê-los, viu? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, a liderança do Boa pelo convite. Toda vez que eu venho aqui na Igreja do Boa, tem 3 coisas que me marcam muito aqui. E eu vou contar para vocês se eu não contei ainda. 3 coisas, tá? A primeira é o capricho dessa igreja. Eu acho essa igreja uma igreja muito caprichosa. Não só a estrutura da igreja, mas os programas que vocês promovem, os encontros que vocês realizam, os cultos que vocês fazem, eu percebo que há muito capricho, há muita intencionalidade, há muito carinho naquilo que vocês colocam. Desde a recepção, que já tem uma plaquinha ali, né, que recepciona a gente assim com muito acolhimento, até os presentinhos, os mimos. Eu vi um QR Code ali também, explicando como é que funciona para participar disso, daquilo. Então você percebe que em cada canto dessa igreja há um pensamento de como tornar o nosso culto mais excelente, mais intencional, e isso é um capricho por parte da liderança da igreja. Uma segunda coisa que eu percebo aqui é
o caráter familiar dessa igreja, né? Não só porque existem famílias de fato aqui, mas porque você se sente família. Quando você chega aqui, não só pelo tamanho, né? Mas você já percebe que é uma igreja mais acolhedora. E detalhe, o fato de ser uma igreja familiar não significa que é uma igreja separada das outras igrejas, né? Em todos os eventos e atividades que nós temos aqui da associação, a gente vê representação da Igreja do Boa, a participação dessa igreja. Então, embora seja uma igreja familiar, ela continua sendo uma igreja integrada, uma igreja gregária, uma igreja que se une com outras famílias. E a terceira característica que eu percebo nessa igreja é uma igreja missionária. Uma igreja que sabe o seu papel nessa comunidade, entende qual é o seu propósito nessa cidade. E por mais que tenha bons programas, programas caprichados, com muita qualidade e prezem por isso, elas entendem que existe um propósito. Por detrás de cada programa existe um propósito maior, que é de alcançar novas pessoas para o reino da graça de Deus, para o reino da glória de Deus. Parabéns por isso, que Deus os conserve, e não só os conserve, mas que Deus amplie ainda mais a influência dessa igreja, tá bom? Você tem a sua Bíblia aí? Vamos para a Bíblia? Êxodo. Êxodo capítulo 19. Encontrei na sua Bíblia. Êxodo capítulo 19. Pode acompanhar aí na sua tradução, eu vou acompanhar aqui na minha também. Êxodo capítulo 19, os versos 1 em diante. Se porventura você estiver sem uma Bíblia aí, você pode pedir uma emprestada, nós temos aí algumas Bíblias para emprestar, ou você pode acompanhar também com quem está ao seu lado. Êxodo capítulo 19, os versos 1 em diante. O trio tem música no final? Então eu chamo vocês aqui, tá bom? Êxodo capítulo 19, os versos 1 em diante. Nós, como o pastor Leandro mencionou, estivemos 10 dias numa das comunidades ribeirinhas da Amazônia, chamada Comunidade São Sebastião. Quem já teve a oportunidade de fazer uma missão transcultural, o que é uma missão transcultural? É uma missão onde você sai do seu lugar de origem, da sua terra nativa, da sua zona de conforto, e você vai ter um contato com uma cultura extremamente diversa. O pastor Leandro ele já tem algumas experiências para contar nesse sentido, né? Esteve não faz muito tempo na África, já esteve lá em outras ocasiões, e agora nós unimos aí o aprendizado de alguns pastores, a bagagem de alguns deles, com o desejo, a coragem e a motivação de alguns servidores lá do escritório, e montamos essa missão que foi encabeçada aqui pela Paulista do Vale, em parceria com o Instituto de Missões Noroeste, que fica lá na Amazônia, é um instituto ligado à igreja e que promove missões lá nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. E fomos lá e passamos 10 dias e foi uma experiência mas muito marcante, muito inspiradora. Não só nós voltamos transformados, mas pudemos deixar também algumas coisas boas para a comunidade que nós trabalhamos ali ao longo desses 10 dias. Foi uma grande bênção. Eu não vou ficar vazando muito spoiler aqui, porque o pastor Leandro depois ele vai poder, numa das pregações, compartilhar algumas das histórias poderosas e transformadoras que nós vivemos ao longo desses 10 dias. Eu só destaco aqui que, por ser um programa de voluntariado, nós pagamos. Não foi algo que a associação pagou. Cada um dos servidores separou uma oferta, e não foi uma oferta pouquinha não, foi uma oferta generosa que eles separaram, e eles usaram essa oferta para custear a viagem, para custear hospedagem no barco, alimentação do barco, a gente dorme na rede, tem toda aquela questão do campo missionário, dos desafios, e nós investimos ali, cada um ali separou uma oferta, e nós vivemos uma experiência que, sem dúvida alguma, nenhum dinheiro é capaz de pagar. A experiência que nós vivemos ali foi uma grande bênção. A ideia é que isso, começando com os funcionários, se estendendo para os pastores, em algum momento nós possamos motivar também líderes de igreja, membros de igreja, para terem algumas experiências dessa. Ainda que você não consiga largar um emprego para ser um missionário além-mar, ou em outro continente, em outro lugar até mesmo do Brasil, mas ter uma experiência como essa, de 10 dias, 15 dias, um mês, ou um pouquinho mais do que isso, faz com que nós tenhamos uma noção de que somos uma igreja local aqui, Boa Vista, São José dos Campos, mas temos um compromisso global. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela opera em dupla dimensão. Ela é uma igreja local, uma igreja regional, mas ela tem um compromisso de pregação do Evangelho global.
E quando você pisa numa comunidade ribeirinha, quando você volta do continente africano, quando você passa um tempo na janela 1040, você volta para o Brasil e você sente um pouquinho na pele. Até as picadas provam isso, né? Mas você sente um pouquinho na pele, o que é ser um missionário fora da sua cultura de origem. E você passa a valorizar muito mais o dízimo que você devolve, a oferta que você faz, o pacto que você tem, o 13º, aquelas ofertas missionárias que a gente manda, tudo isso passa a ter um sabor, um tempero, um significado diferente e muito especial. Por isso incentivo, recomendo, quando vocês tiverem oportunidade, o pastor Leandro em algum momento pode organizar alguma coisa com a liderança das igrejas aqui do distrito, mas é muito, muito enriquecedor vivermos uma experiência como essa. Bom, Êxodo capítulo 19, acho que já deu tempo de todo mundo encontrar. Eu tenho o costume sempre de orar antes de ler a Bíblia. Vamos orar juntos? Querido Deus, já fomos muito abençoados pelos momentos de interação, de convívio, de louvor, os momentos em que pudemos aqui expor diante do Senhor e também dos nossos irmãos na fé algumas necessidades e anseios que carregamos no coração, motivos de gratidão, e agora o trio preparou o nosso espírito para aterrissarmos na Tua palavra. E queremos mergulhar profundamente naquilo que o Senhor reservou para nós. Portanto, fala a nossa mente, fala o nosso coração, tenha total, livre e gratuito acesso àquilo que nós somos. Queremos estar inteiros diante da Tua presença, que nada, absolutamente nada, venha nos separar agora de estarmos conectados à Tua revelação e ao recado que o céu preparou para cada um de nós. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados, que o Senhor limpe a nossa consciência, elimine de nós todos os ruídos, pensamentos paralelos, preocupações com trabalho, com dinheiro, com família, com doença, que tudo aquilo que possa, por alguma razão, servir de empecilho, de intercurso entre o céu e a terra nesse momento, que caia por terra, Senhor. Nós queremos estar, sim, disponíveis, acessíveis, desbloqueados para aquilo que o Senhor tem para nos dizer agora. Portanto, expanda o nosso intelecto para que saiamos alimentados da Tua palavra, mas também sensibiliza o nosso coração para que saiamos tocados pelo Teu santo, poderoso e transformador Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão mais ao fundo, estão me ouvindo bem? Está chegando bem o som aí? Se puder liberar um pouquinho mais de retorno para mim, agradeço, tá? Êxodo capítulo 19, versos 1 em diante. Minha tradução diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles vieram ao deserto do Sinai. Partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e ali eles formaram um acampamento. Eles acamparam, ótimo. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Formaram uma arena, um acampamento, enfileiraram as barracas e ali eles montaram a sua área de acampamento. E diz o verso 3, subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, a forma como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Para um pouquinho aqui, mantenha a sua Bíblia aberta e olhe um pouco para mim. Natália e eu somos casados há 12 anos. Nós nos conhecemos na cidade de Joinville. Eu não sei quem comentou aqui que vocês gostam, né, de saber um pouquinho das histórias aí, né? Nós nos conhecemos na cidade de Joinville. Eu havia colportado lá, nas férias, enquanto era seminarista, fazia faculdade de teologia. Fiz muitos amigos lá, e alguns anos depois eu voltei para fazer uma semana de oração lá. E quando eu voltei para fazer a semana de oração, era uma semana numa sede de um dos distritos lá da cidade, e havia pessoas de todas as igrejas do distrito, inclusive a Natália, que frequentava uma igreja pequenininha, uma igreja pequena, eu acho que até do tamanho da igreja do Boa, assim, uma igreja pequena, acolhedora, familiar. Ela frequentava aquela igrejinha e ela foi lá para participar da semana de oração. E eu pregando todas as noites e visitava os jovens ao longo do dia, e ali a gente se conectou. A gente começou uma amizade,
Nós trocamos e-mails, naquela época nós nos comunicávamos muito por MSN, o falecido MSN, né? Quem viveu aí sabe o que eu estou falando, depois você pesquisa no Google aí se você não souber. E aí nós fomos conversando, eu estudando teologia, estava já terminando a faculdade e alguns meses depois nós começamos a namorar. Há muitos lugares que a Natália e eu trazemos de reminiscências, de memórias, porque há lugares que se tornam simbólicos na nossa caminhada, é ou não é? A Natália e eu fizemos o nosso ensaio, aquele ensaio de fotos para o nosso casamento num lugar inusitado. Geralmente o pessoal faz na praia, faz num parque, num bosque, às vezes numa praça bonita. A Natália e eu fizemos o nosso ensaio de fotos para o casamento no terminal rodoviário Tietê. Pasmem, terminal rodoviário do Tietê. Como nós namorávamos à distância, então nós sempre tínhamos um ponto que para nós se tornou muito significativo, que era a rodoviária, o Tietê. Ela morando em Santa Catarina, eu morando no NASP, eu fazia os fins de semana estágio em São Paulo, tinha muitas famílias ali que me abrigavam, que me apadrinhavam, e nós nos encontrávamos no terminal. Ela ficava na casa de uma família que a acolhia, eu ficava na casa de uma outra família, e assim o fim de semana nós podíamos estar juntos. É lógico que não todo fim de semana, né? Não havia orçamento que aguentasse isso, mas uma vez por mês ou 2 vezes por mês ela vinha e nós nos encontrávamos ali. Eu a buscava no Tietê e depois eu ia me despedir dela no Tietê. Nós vivemos muitas histórias. Por muito tempo nós colecionamos passagens de ônibus. As passagens que ela gastava, as passagens que eu usava, a gente ia guardando aquilo ali de lembrança. E o Tietê se tornou um lugar simbólico para nós. Um lugar de idas e um lugar um lugar de idas e vindas. Um lugar de partidas, um lugar de encontros e um lugar de reencontros. E ali nós fizemos o nosso ensaio fotográfico. Foi o lugar do nosso primeiro beijo também. Foi ali, no terminal de embarque 39. Que coisa mais romântica. No terminal de embarque 39 estávamos eu e ela. Com frio na barriga, estávamos nos conhecendo ainda. E ali aconteceu o nosso primeiro beijo. Eu posso falar isso daqui porque minha primogênita não está aqui, né, gente? Eu tenho certeza que você deve ter alguns lugares que marcaram a sua caminhada. Você deve se lembrar o lugar onde você se conheceu o seu grande amor. O lugar onde você, quem sabe, tomou a primeira multa de carro. O lugar onde você se casou, a igreja, o espaço, o lugar onde você se casou. O lugar quando você recebeu a notícia de uma fatalidade. Sabia que às vezes a gente não esquece? Onde nós estávamos. Se eu falar de, como é que foi aquela data? 11 de setembro de 2001. Você se lembra onde você estava? Quando viu ali o acidente das Torres Gêmeas, né? Eu tenho essa memória do lugar onde eu estava quando na televisão ligaram e ali eu lembrei. Sinai, que nós acabamos de ler aqui, o Monte Sinai, é um dos lugares mais simbólicos e mais significativos na história entre Deus e o seu povo. Especialmente entre Deus e esse personagem que nós acabamos de ler aqui, que é o personagem Moisés. Ali, no Monte Sinai, Deus ensinou Moisés algumas das lições mais importantes da trajetória dele. Uma delas é que Deus ensinou Moisés sobre prioridade. A prioridade da nossa vida está na relação que nós desenvolvemos com o Criador. Esta é a prioridade. Quando a Letícia me estendeu o convite para falar para vocês aqui nessa noite, ela falou: pastor, lá nós vamos ter um encontro de vários pequenos grupos, é uma celebração de todos os pequenos grupos que nós temos. E o pequeno grupo é um ponto de encontro, é um lugar de encontro. É um lugar de encontro com Deus, é um lugar de encontro com a sua palavra, é um lugar de encontro com a família espiritual, com a comunidade de Deus, com o povo de Deus. Lugar de encontro. Eu tenho os meus lugares de encontro que se tornaram simbólicos, e Moisés, sem dúvida alguma, se ele pudesse voltar a esta terra, se ele pudesse pisar nesse planeta conosco, juntamente conosco, e nós perguntássemos para ele: Moisés, conte para nós alguns lugares que marcaram a sua trajetória. Sem dúvida alguma, na lista de Moisés, um dos lugares que apareceria seria o Monte Sinai. Há um texto
de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 69, que ela diz assim: quando a mente de um homem é colocada em comunhão com a mente de Deus, o finito toca o infinito. O efeito sobre o corpo, sobre a mente e sobre o espírito vai além daquilo que é admissível. Numa comunhão como essa, Deus e homem, Criador e criatura, nós encontramos a mais alta educação. Esse é o método de desenvolvimento usado por Deus. Qual método? Reconcilia-te com Ele, é a mensagem do Senhor à humanidade. Intimidade, conciliação, comunhão, proximidade. Da mesma forma que um dos lugares simbólicos na minha relação com a minha esposa foi o nosso lugar do primeiro encontro, do primeiro beijo, onde nós começamos a dar os primeiros passos em direção a uma relação mais próxima e mais íntima. Moisés está dando passos na direção de uma relação mais íntima, mais profunda e mais próxima com Deus nesse lugar. À medida que nós nos relacionamos com Deus, nós somos capazes de, 1, receber a sua palavra com mais profundidade, 2, refletir o seu caráter com mais propriedade. À medida que nós nos tornamos íntimos de Deus, mergulhamos na presença de Deus, nos tornamos amigos de Deus, nós entendemos e discernimos melhor a sua palavra e refletimos melhor o seu caráter. Permita-me refrescar sua memória um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse texto. Primeiro, o povo de Israel está saindo do Egito, certo ou errado? Certo. Segundo, o povo de Israel está vivendo uma das maiores libertações de toda a história do povo de Deus, certo ou errado? Certo. O povo de Israel está acampado ao redor do Monte Sinai, certo ou errado? Certo. O povo de Israel está tendo o primeiro momento, é o primeiro momento deles como igreja, como povo, como sujeitos coletivos, é o primeiro momento que eles estão tendo a oportunidade de se encontrar a sós com Deus. Certo ou errado? Certo. E Deus preparou um cenário para isso. Deus colocou eles diante da grandeza das montanhas, da grandeza de Deus. Deus fez toda uma demonstração de glória. Deus fez toda uma demonstração de glória, uma movimentação ali quase que pirotécnica. Para quê? Para impressionar a mente do povo, para que eles pudessem destravar os seus sentidos e estarem absolutamente concentrados naquilo que Deus tinha para revelar. Deus foi ao encontro do povo de Israel. De que jeito? Deus foi ao encontro do povo de Israel onde eles estavam e da forma como eles estavam. Deus foi ao encontro do povo de Israel no lugar onde eles estavam, lá no Egito, e os encontrou da forma como eles estavam. Mas Deus queria dar algo mais para eles. E para que Deus pudesse oferecer algo mais para eles, Deus não fez isso no Egito. Deus tirou eles do Egito. Eu vou encontrar vocês onde vocês estão, do jeito que vocês estão, com a vida que vocês estão levando, mas aquilo que eu tenho para oferecer para vocês, eu não vou oferecer aqui. Eu vou primeiro libertar vocês, eu vou lavar vocês, passando aqui pelo Mar Vermelho, no meio das águas, e eu vou colocá-los agora ao pé do monte. E ao vocês estarem no pé do monte, eu vou preparar vocês. Vocês vão lavar as suas vestes, vocês vão se consagrar, vocês vão criar um clima, um ambiente adequado para que eu possa me revelar com mais profundidade para cada um de vocês. Grave isso que eu vou dizer. Deus vai ao nosso encontro onde nós estamos. Ele vai ao nosso encontro onde nós estamos e como nós estamos. Mas Ele nos traz para junto de si e nos prepara para recebermos mais dele mesmo e também da sua palavra. Amém? Há um processo de santificação, de preparação para que o povo pudesse receber mais de Deus. Eu gosto de colocar esse conceito nas seguintes palavras: a libertação, a salvação de Deus, ela nos encontra no lugar e no jeito que nós estamos, mas a revelação de Deus, ela nos motiva a estarmos no lugar e do jeito que Ele deseja que nós estejamos. Isso porque há coisas que Deus deseja revelar para nós, que Ele só pode revelar para aqueles que são os seus amigos mais próximos, seus amigos íntimos. Deus não tem filhos prediletos.
mas ele tem aqueles amigos que se aproximam mais dele, que se entregam mais a ele, que vivem uma experiência mais profunda com ele. E para esses, Deus reserva alguns mistérios, algumas pérolas preciosas da sua revelação. Portanto, o que Deus está fazendo com Moisés, o que Deus está fazendo com o povo de Israel, é trazê-los para mais perto de si. Eles estavam no lugar onde Deus os havia levado, e agora eles estão se preparando para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Não era qualquer encontro, era um momento memorável para Deus, simbólico. Era como se fosse um casamento que eles estavam tendo com o Deus da libertação, o Deus do Êxodo. O pé do monte era uma espécie de altar. Ali Deus estava colocando uma aliança, não no dedo, mas uma aliança no coração do seu povo. E ele estava estabelecendo os termos dessa aliança, os termos desse casamento. Olha, nós estamos fazendo um contrato entre nós. Eu salvei vocês, eu paguei o preço da libertação e agora é o momento de nós fecharmos essa relação. O pé do monte é o altar. O casamento está acontecendo e o código dessa aliança está sendo revelado através dos 10 mandamentos. Para que tudo isso acontecesse, havia necessidade do preparo. E quais são os elementos que Deus usa para esse preparo? Nós nos preparamos para alguns encontros especiais, não nos preparamos? Quantos são casados aqui? Deixa eu ver as mãos, olha só. Aqueles que são casados, talvez você se lembre do preparo que envolveu a cerimônia do seu casamento. Você com certeza não apareceu de qualquer jeito no dia do casamento. Por mais que vocês tenham se conhecido, às vezes você pode falar assim, pastor, quando eu conheci o meu esposo, ou quando eu conheci a minha esposa, a gente estava num dia corriqueiro. A gente estava num dia comum, a gente estava num dia normal, foi num culto normal da igreja, foi numa programação normal, foi num evento da igreja, foi numa situação do trabalho, foi num passeio de família, foi numa festinha de aniversário, foi num dia comum. Vocês se encontraram de um jeito comum para que isso pudesse se tornar extraordinário. Mas no dia em que vocês subiram no altar, vocês não estavam comuns. Vocês se prepararam em todos os sentidos. Tiveram que se preparar emocionalmente, tiveram que se preparar financeiramente, tiveram que preparar uma estrutura, um ambiente, por mais simples ou mais sofisticado que fosse, houve algum tipo de preparo. Em outras palavras, quando nós estamos prestes a entrar numa relação mais íntima e mais profunda, há que se ter algum tipo de preparo. E quais foram os elementos que o povo de Israel usou para se preparar para esse casamento, para esse encontro mais íntimo com Deus? Eu selecionei 4. Nós não precisamos ler todos esses textos na Bíblia, mas você tem aí o Êxodo 19 aberto no seu colo, e se você quiser apenas sublinhar na sua Bíblia ou tomar nota, fique à vontade. Mas há 4 elementos que aparecem no capítulo 19 de Êxodo e que envolvem o preparo de Israel para que eles pudessem entrar nessa relação, nesse encontro mais profundo com Deus. Primeiro, eles tinham que ter disposição para obedecer. Vocês precisam estar prontos para obedecer. Vocês saíram do Egito, a salvação aconteceu, agora eu preciso identificar no coração de vocês uma inclinação à obediência. Primeiro requisito. Segundo, não basta apenas estar disposto a obedecer. O verso 9 diz que eles tinham que ter sensibilidade para ouvir. Deus não queria apenas falar, Deus queria que eles ouvissem, porque tem gente que fala e não é ouvida. Às vezes a gente fala, e a pessoa que está do outro lado não está dando ouvidos. Ela pode estar escutando, mas ela não está dando ouvidos. Deus falou, ó, vocês terão que obedecer e vocês terão que estar dispostos a ouvir. Ele queria saber se a comunicação seria eficaz. Por isso ele estava preparando o coração do seu público para saber se eles estavam prontos para receber a revelação que ele tinha para entregar. Terceiro, Deus queria que eles consagrassem o quê? O seu coração. Eles tiveram que lavar as suas roupas. Eles tiveram que lavar as suas vestes. E as vestes limpas, higienizadas, deviam refletir o coração do povo, limpo, aberto, acessível, pronto para receber a revelação de Deus. Consagração precede revelação. Para que nós possamos entender o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, nós precisamos estar
disponíveis para ouvir a sua voz. Quando Jesus disse lá no Novo Testamento para os discípulos: olha, eu ainda tenho muito a vos dizer, mas vocês não estão preparados, prontos para suportar tudo isso. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte: eu ainda tenho muito para entregar, eu ainda tenho muita revelação para compartilhar, mas vocês não estão preparados. Por quê? Porque tem coisas que Deus quer dizer para a sua igreja, para o seu povo, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para as nossas relações, que nós precisamos estar prontos para isso. Quanto mais Deus se revela para nós, mais Ele exige uma resposta a essa revelação. E por fim, Deus preparou o seu povo através do temor ao Senhor. Eles precisavam entender quem é quem. O que era o temor do Senhor? O temor do Senhor é o respeito. Deus falou para eles lá no monte, é o seguinte: vocês virão até aqui. Ele colocou uma borda, ele colocou um muro, uma fronteira. Moisés pode chegar mais perto, mas vocês não ultrapassarão os limites. Deus estava, através dessa atitude, lembrando o tamanho dele, o tamanho da sua santidade. Aliás, o conceito de santidade na Bíblia, ele não está em primeiro lugar relacionado à impecabilidade, à questão moral. O conceito de santidade na Bíblia está em primeiro lugar relacionado à distância, diferença, separação. Deus é santo não só porque ele é impecável, porque ele é impoluto, porque ele é puro, não. Deus é santo porque ele é totalmente diferente de nós. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é onipotente, nós somos limitados. Ele é onisciente, nós temos vistas limitadas. Ele é onipresente, nós não conseguimos estar em todos os lugares. Até queríamos. Voltamos lá da Amazônia com o coração apertado, pensando: puxa vida, será que um dia a gente vai ter oportunidade de rever esse povo, de pisar nesse lugar, de reencontrar essa comunidade? Nós não somos onipresentes. Então perceba que quando Deus, ele começou a colocar alguns limites, e ele começou a se inflamar na presença do povo, é para que o povo fosse impressionado com a sua grandeza, com a sua santidade, e ao ser impressionado com quem ele é, o povo levaria mais a sério o que ele tem a dizer. Não é assim? Dependendo do grau de importância que nós damos a uma pessoa, nós levamos mais a sério o que ela tem para dizer. Olha só quem chegou aí, ele vai falar, e todo mundo, que silêncio, por quê? Nós estivemos, não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de estar lá no Maranata, na convenção de jovens lá em Brasília. Cerca de 20 mil líderes de jovens de toda a América do Sul, uma coisa impressionante. Nós tivemos ótimos pregadores muito inspirados, mas no sábado à noite de encerramento, um camarada entrou para pregar, um peruano, que marcou uma geração através dos sermões dele. Eu ouvia ele desde criança. Eu me lembro das vezes que meus pais, quando eu era pequenininho, me levavam lá em São Paulo, no Ibirapuera, para ouvir o pastor Alejandro Bulhon pregando. Eu lembro dos livros que eu li na minha adolescência, Conhecer Jesus é Tudo, O Terceiro Milênio. E quando o pastor Bulhon se posicionou para pregar naquele palco, dentro do estádio Mané Garrincha, olhando para aqueles 20 mil líderes de jovens, eu vi ali aquela juventude. Muitos não conheciam, mas tinham ouvido falar, o silêncio absoluto. Falaram até o nome dele, Pastor Bulhon, o silêncio absoluto. E aquele camarada começou a ser usado poderosamente por Deus. Dependendo do grau de importância que nós damos para alguém, aquilo nos faz levar mais a sério o que essa pessoa tem para dizer. Por isso que Deus criou essa consciência em Israel. O poder da palavra dele na nossa vida depende da consciência de quem ele é para nós. O poder, a eficácia, o efeito da palavra dele em nós depende da consciência que nós temos de quem ele é para nós. Há 2 anos atrás, a igreja me confiou a responsabilidade de liderar a igreja aqui no território da Paulista do Vale por um período de tempo. E eu ainda não tinha tanta noção da responsabilidade disso. Tenho tido a cada dia que passa. Mas eu descobri uma coisa, que eu tenho que ser muito cuidadoso com as minhas palavras.
Porque ó, 2 semanas depois de eu ter assumido essa função, pastor Leandro, eu me lembro que eu mandei mensagem para um pastor nosso. E eu tinha uma coisa tão simples, tão corriqueira para conversar com ele, mas eu escrevi para ele num dia dizendo assim: pastor, amanhã, quando o senhor estiver aqui na associação, porque tinha reunião de pastores lá, o senhor me procura que eu preciso falar com você. No dia seguinte, o pastor me procurou na primeira hora do dia. Ele chegou na reunião de pastores, ele já foi direto para minha sala. E quando ele chegou, eu falei: pastor, tá tudo bem? Ele falou: sim, eu que pergunto, né? Tá tudo bem? E eu falei para ele: não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, pastor. Na verdade, eu só queria combinar contigo um assunto de itinerário. Ele falou: Eu falei: pastor, mas o que aconteceu? Ele falou: pastor, eu não consegui nem dormir essa noite. Eu falei: meu Deus, mas por quê? Porque você me escreveu que precisava falar comigo. Ali eu comecei a ter noção, eu falei: calma, né? Calma, por quê? Talvez por causa de uma função, né? O peso da palavra, a responsabilidade na cabeça dele, se o presidente está me chamando para conversar, o que eu fiz, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que tem alguma coisa lá na minha igreja? E já deve ter começado a colocar um monte de coisa, e era só para acertar uma data. O poder da palavra depende da consciência que nós temos da pessoa, o que ela representa para nós. Hebreus capítulo 12, não precisa abrir aí, mas só referência. Hebreus capítulo 12, o verso 21, diz que Moisés ficou aterrado, assombrado diante da presença de Deus. E essa consciência de quem Deus é, não deveria provocar em nós medo, mas deveria provocar em nós o quê? Respeito, temor, reverência. O que mais nos maravilha diante dessa história é que esse Deus grande, esse Deus onipotente, esse Deus infinito, esse Deus criador, é Ele quem toma a iniciativa de se encontrar com o povo de Israel. A Bíblia diz que foi Deus quem desceu, foi Deus quem veio para o nosso nível, e ao descer no nosso nível, Ele chama o povo de Israel para que se encontre com Ele. O interesse, portanto, em se comunicar conosco, foi o interesse do nosso próprio Criador. E o que Ele fez lá no Monte Sinai? Ele comunicou 3 coisas. Primeiro, o que Ele revelou para o seu povo lá no Monte Sinai? Primeiro, Deus revelou os seus preceitos. Primeira coisa que Deus revelou: sua lei, sua vontade, seu código de conduta, seu jeito de viver, para um povo salvo pela graça, para um povo que foi liberto do Egito, símbolo da escravidão do pecado, para um povo que passou pelas águas, um símbolo do batismo. Deus tem agora um tutorial, um manual de vida. Como se vive o novo crente, como se vive o novo converso, como se vive aquele que foi salvo pela graça. Eu não vou deixar vocês à deriva. Eu não vou deixar vocês jogados de maneira aleatória, não. Eu tenho para vocês uma revelação da minha vontade. Ou seja, Deus tem doutrina, Deus tem preceito, Deus tem uma vontade revelada, propositiva. Deus tem uma vontade para o casamento, Deus tem uma vontade revelada para a educação de filhos, Deus tem uma vontade revelada para o nosso estilo de vida, Deus tem uma vontade revelada de como nos preparar para uma relação de casamento, Deus tem uma vontade revelada para organização financeira, Deus tem uma vontade revelada para guarda dos seus mandamentos. Deus tem uma vontade revelada. Eu me lembro que um ano passado eu estava numa reunião lá em Brasília. Eu estava voltando daquela reunião, junto com o nosso secretário, o pastor Josemar. A minha poltrona era na ponta, a poltrona do pastor Josemar era olhando para a janelinha, e havia uma moça, uma senhora que estava sentada no meio. E nós decolamos ali, eu estava sem sono, peguei o meu livro para ler, eu tinha levado um comentário do livro do Apocalipse, acho que nós estávamos estudando na lição ali, o livro do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, e eu levei um comentário do Apocalipse para ir sublinhando, para ir lendo durante a viagem, e eu puxei o meu livro, puxei aquele suporte, né, coloquei o livro em cima e comecei a sublinhar e ler o meu livro. Quando eu olhei o pastor Josemar, ele já estava apagado, né, recebendo visões e sonhos ali. Mas a senhora que estava do nosso lado, ela começou a reparar no livro.
E ela começou a olhar assim de canto de olho e ver que era um livro religioso. E ela me interrompeu a leitura e perguntou, falou, escuta, isso daí é uma Bíblia? Eu falei, não, isso daqui é um comentário da Bíblia, especificamente do último livro, que é o livro do Apocalipse. Ela falou assim, nossa, que legal, você frequenta alguma igreja, você é de alguma igreja? Eu falei, sim, eu sou pastor da igreja adventista. Ela falou, nossa, que bacana. E você, frequenta alguma igreja? Ela falou assim, eu já frequentei, mas hoje eu tenho uma espiritualidade diferente. E ela começou a falar para mim da espiritualidade dela. Uma espiritualidade mais abstrata, mais etérea. E ela começou a falar para mim, olha, eu não acredito muito nessa coisa de que a Bíblia, ela foi inspirada, porque para mim a Bíblia, ela é um conjunto de livros, ela tem um aspecto literário muito elegante, mas na verdade ela não tem muito o que ensinar para a humanidade. E aí eu comecei a ouvir ela falando ali sobre a maneira como ela acreditava, ou como ela vivia a experiência religiosa dela, e eu percebi que na cabeça dela não há o conceito de revelação. Não há um ser criador que fez todas as coisas e que colocou verdades para direcionarem a nossa vida. Eu perguntei até para ela, eu falei assim, escuta, mas para você existe alguma verdade absoluta? Ela falou, para mim a verdade quem faz é a própria pessoa. Esse é um conceito absolutamente diferente daquilo que nós acreditamos. E é isso que Deus está fazendo com o seu povo. Ele está dizendo, olha, existe uma verdade absoluta. Existem leis que são inegociáveis. Elas são tão importantes e tão sagradas que eu vou escrevê-las com o meu próprio dedo. Poucas vezes Deus fez isso na história da Bíblia. Ele assinou o contrato, ele lavrou no cartório, ele deu ali a assinatura dele dizendo, olha, firma reconhecida, por quê? Porque sou eu que revelei. Está aí, é a vontade de Deus. Nós somos o povo da revelação, nós não somos o povo da intuição, da experiência mística abstrata. Aliás, eu gosto de colocar isso na seguinte frase: a primeira coisa, passa aí para mim que eu acho que não está passando aqui, a primeira coisa que Deus revelou, só dá um cliquezinho aí, a primeira coisa que Deus revelou para o seu povo salvo pós-Egito, não foi um convite para eles viverem de intuição, mas foi um chamado de obediência para eles viverem da revelação. Nós vivemos uma sociedade intuitiva, né? Já ouviu essa expressão? Nós queremos fazer tudo de maneira intuitiva, onde nós vamos entrando de forma intuitiva num relacionamento, num negócio, abrindo um projeto, fazendo tudo de maneira intuitiva. A intuição está intimamente ligada às sensações, a uma bagagem sinestésica de experiências que nós acumulamos do nosso passado, da nossa genética e uma porção de outras coisas. A intuição tem o valor dela, assim como a ciência também tem, a filosofia também tem, as artes também têm, a cultura também tem. Todos esses eixos de conhecimento têm a sua utilidade, o seu valor, mas nenhum deles pode superar o eixo de conhecimento bíblico, que se chama revelação. A ciência tem que se submeter à revelação. A filosofia tem que se submeter à revelação. As artes e a cultura têm que estar submissas à revelação. A minha intuição, a minha experiência, o meu acho, eu penso, ela tem que estar submissa à revelação. Primeira coisa que Deus deu para o povo de Israel, revelação, preceito. Segunda coisa que Deus deu para o povo de Israel no Egito, sabe, ou melhor, no Sinai, sabe qual? Sua provisão. Êxodo 25. Deus colocou ali o tabernáculo. Além de dar a sua lei, ele deu o seu tabernáculo. E por que ele deu o seu tabernáculo? Porque a lei apontava para a obediência, caráter. O tabernáculo, qual que é a maior lição que nós tiramos do tabernáculo? Adoração? Também. Mas o tabernáculo nada mais era do que uma maquete do plano da salvação. O centro do tabernáculo não é o adorador, não é o sacerdote. O centro do tabernáculo é o cordeiro. É o sangue do cordeiro. É o sacrifício do cordeiro. Aquilo que acontece no lado de fora é a absolvição da condenação do pecado. Aquilo que acontece do lado de dentro é a purificação diária do domínio do pecado. E o que acontecia no Santíssimo é a promessa de que um dia o pecado será absolutamente erradicado. Portanto, nós temos plano da salvação, justificação, santificação e glorificação no santuário.
O santuário é a provisão de Deus para nos salvar do pecado. É o plano de Deus que nos revela a graça. Deus não deu apenas uma lei, Deus deu a sua graça para nos lembrar: eu fortaleço você para que você possa viver a minha vontade nessa terra. Portanto, no Monte Sinai, Deus está combinando graça, santuário e lei, 10 mandamentos. Deus revelou os seus preceitos e Deus revelou a sua provisão. E por fim, lá no Monte Sinai, Deus também revelou a sua presença. Lembra? No livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8 e verso 9, o que Deus fala? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em outras palavras, o santuário é plano da salvação, mas o santuário também é revelação de um Deus que está perto, de um Deus que está presente, de um Deus que no Antigo Testamento diz isso quando vai procurar Adão e Eva na viração do dia: ei, onde vocês estão? Por que vocês estão fugindo, correndo de mim? Eu quero estar perto de vocês. É um Deus que está presente ao dizer: Noé, prepare para mim uma arca, porque nós colocaremos o povo dentro da arca e eu mesmo me manifestarei no meio desse povo. É um Deus que está presente lá no Egito, dizendo: eu vi o clamor do meu povo, eu ouvi a dor do meu povo, e eu desci a fim de livrá-los. Por quê? Porque eu sou um Deus presente. É um Deus que se faz presente através do plano da salvação, do tabernáculo. É um Deus que no Novo Testamento ele diz: eu sou Emanuel, que significa... E quando ele vai terminando os evangelhos, ele chama os seus discípulos e ele diz o que para os discípulos? Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, ele é Emanuel no princípio, ele é Emanuel no final. Deus conosco no início, Deus conosco todos os dias. E no livro do Apocalipse ele termina a maior de todas as promessas dizendo que ele descerá dos céus, acompanhado da Nova Jerusalém, e nós seremos povo de Deus, e Deus mesmo estará conosco. Esse Deus que se fez presente no Monte Sinai, ele fez da sua presença o combustível suficiente para que nós possamos experimentar a sua graça e para que nós possamos viver a sua vontade. Eu concluo com essa frase, gosto demais dessa frase, tecla aí para mim: graça e obediência, santuário e lei, só podem ser resultado da presença de Deus. Os preceitos e a provisão de Deus são frutos daqueles que andam na sua presença. Você quer experimentar a provisão de Deus? Você quer mergulhar na sua graça? Você quer entender melhor o plano da salvação? Você quer se fascinar com esse Deus maravilhoso que deu a vida por você? Você quer ser capaz de viver em novidade de vida? Abandonar os velhos vícios? Não ficar se repetindo em mais esse ano de 2024? Viver um relacionamento diferente, um casamento diferente, um namoro diferente, uma educação de filho diferente, viver como um profissional diferente, organizar as suas finanças de forma diferente? Você tem no seu coração esse anseio? O Espírito Santo tem incomodado você a viver em novidade de vida em todas as áreas, em todas as esferas da sua existência? E às vezes você se pega pensando assim: mas eu não consigo, pastor, eu já tentei, já lutei, mas eu me cansei. Esse vício me vence, essa vaidade me derruba, esse comportamento, todas as vezes que eu tenho que mudar, eu me pego fazendo de novo, como o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não queria, pastor, eu já tentei mudar tantas vezes, eu me pego fazendo. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? A gente já tem a resposta para isso. Graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos oferece não apenas graça para a gente encostar a cabeça no travesseiro em paz, porque fomos perdoados, mas Ele também nos oferece poder para que nós possamos levantar todas as manhãs e dizer: hoje eu serei melhor do que ontem. Ainda não serei aquilo que Deus me tornará amanhã, mas dormirei no dia de hoje sendo melhor do que aquilo que foi ontem. Sabe qual é o nome disso? São os preceitos de Deus, é a lei de Deus que está não mais em tábuas de pedra, mas a lei de Deus sendo colocada no nosso coração, a vontade de Deus sendo introjetada no nosso DNA, e nós passamos a viver
a imagem e semelhança de Jesus, amém? Por isso que eu apelo para você, Igreja do Boa, nessa noite, esse ponto de encontro que vocês têm nos pequenos grupos, que seja uma oportunidade de vocês fortalecerem a obediência à vontade de Deus, o encontro com a graça maravilhosa de Deus e o sentimento de que Deus está presente todos os dias da sua vida. E a presença de Deus que possibilita o perdão e o poder para que nós possamos viver em novidade de vida, amém? Nós vamos ouvir uma última música, o trio vai cantar para a gente, e depois que o trio cantar, eu quero convidar você para nós orarmos juntos e nos encontrarmos com Emmanuel. O Senhor nos salvou, nos libertou, nos regenerou, o Senhor nos trouxe para junto de Ti. E agora nós queremos permitir que Teu Santo Espírito dê continuidade na boa obra que um dia o Senhor começou na nossa vida. Esse processo, esse degrau a degrau da santificação, essa caminhada onde o Senhor está nos tornando cada dia mais a imagem e semelhança do Teu Filho, nós não queremos que isso congele. Nós não queremos que isso paralise, pelo contrário, nós queremos ampliar cada dia mais a influência do Espírito no nosso coração. Portanto, Senhor, dá-nos da Tua graça, ofereça-nos do Teu perdão, renova sobre nós a Tua misericórdia, mas mais do que isso, que à medida que somos erguidos pelo Teu poder, que possamos ser enviados para viver uma vida conforme a Tua vontade, que os Teus planos se tornem concretos em cada uma das áreas da nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos pequenos, na maneira como administramos os recursos que o Senhor confiou a nós, na forma como nós conduzimos o nosso estilo de vida, nas nossas palavras, naquilo que assistimos, que ouvimos, na maneira como nós nos relacionamos com pessoas da igreja ou de fora da igreja, e principalmente, fazendo com que a Tua missão aconteça através de nós. Que todos esses elementos possam revelar que o Senhor tem habitado de fato no coração da Tua igreja. Nós sabemos que isso não é natural para nós. Por isso nós pedimos que o Senhor nos tome pela mão e que a promessa de que o Senhor estaria presente, de que o Senhor acompanharia a cada um de nós lado a lado, que essa promessa seja motivação e combustível suficiente para que possamos viver pela Tua graça e obedecer pelo Teu poder. Esteja com essa querida Igreja do Boa, com todas as pessoas aqui, famílias, igrejas representadas. Que esses pequenos grupos continuem sendo pontos de intimidade com o Criador, de proximidade com a Tua palavra, de unidade da Tua igreja e de capacitação para a Tua missão. E que muito em breve possamos estar todos juntos, agrupados, no grande ponto de encontro que será a eternidade com Cristo Jesus. Nós oramos por isso, entregando cada líder, cada família, cada pessoa aqui presente, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.